O título da mensagem é Data de Validade de Israel. Preparem-se, vamos começar com a oração. Pai, eu te agradeço por este grupo incrível de pessoas. Te agradeço por ter escolhido cuidadosamente as pessoas para estarem aqui hoje ou para assistirem agora mesmo. E agora peço que abras os olhos dos nossos corações para contemplarmos as maravilhas da Tua Palavra. Não queremos ouvir a opinião dos homens, mas a Palavra de Deus. Então pedimos que fale conosco e nos encoraje. E oramos para que no final desta conferência, depois das mensagens incríveis que ouvimos, ninguém saia deste lugar do mesmo jeito que entrou. Nós te agradecemos e te louvamos. E pedimos isto no nome da Palavra de Deus, no nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, no nome do único, o único nome pelo qual as pessoas podem ser curadas ou salvas, no nome de Yeshua, nosso Messias. E todo o povo de Deus diga Amém, Amém. Então, tantas pessoas na mídia e ao redor do mundo desejam que Israel não existisse. Sinceramente, não entendo por quê. Porque se você olhar para a história, você sabe que isso não vai funcionar. Sabe, você não precisa ser um cientista espacial para saber que eles perdem e nós ganhamos. E a propósito, não é porque somos bons. Nunca foi porque somos bons. Nunca foi sobre nós. Nunca, jamais deveríamos levar o crédito por nada disso. Porque eu posso te dizer uma coisa. Em 6 de outubro de 2023, éramos orgulhosos, presunçosos e um grupo de pessoas muito dividido em Israel. Não nos importamos com os sinais do que estava por vir. Subestimamos o nosso inimigo. Superestimamos a nossa inteligência e capacidades. E fomos provados errados naquela manhã, de maneiras que levará anos, décadas para entendermos. Mas posso dizer a vocês, pela graça de Deus, 2 anos depois, estamos mais fortes hoje do que nunca desde 14 de maio de 1948. Nunca na história do moderno Estado de Israel estivemos ativos em Gaza, Judeia e Samaria. Estamos ativos no sul do Líbano, no sul da Síria e derrotamos o Irã e os Houthis. Nunca. Você tem que entender que o mundo árabe, e eu sou especialista nessa parte do mundo, quando se trata de como eles nos veem, o que eles escrevem sobre nós. Espero que vocês me sigam no Telegram para entender isso. Minhas informações no Telegram são obtidas principalmente de fontes e não de sites de língua inglesa. Estou falando de canais em Farsi e árabe que me dizem o que eles pensam. Eles entendem que tudo mudou. E é por isso que eles querem que desapareçamos, porque somos um osso na garganta do movimento jihadista global. Mas eles querem que desapareçamos. E então eles começam a espalhar mentiras. E todos que odeiam tudo neste mundo pulam neste vagão. E agora, todo esse movimento de Palestina livre. Quer dizer, eu olho para eles e sinto pena deles. Porque muitos deles são as pessoas mais ignorantes que já vi. Quer dizer, você encontra pessoas que estão gritando do rio para o mar, e elas nem sabem qual rio ou qual mar. Você pergunta a eles,
Ok, então conte-nos sobre a Palestina. Quando ela foi estabelecida? Eles não sabem. Quem foi o primeiro presidente palestino? Eles não sabem. Quando foi estabelecido? Eles não sabem. Qual é o significado da Palestina? Eles não sabem. Como você pode gritar? Como você pode sair na rua sem saber por que está gritando? Do que se trata aquilo? É porque eles sofreram lavagem cerebral. Porque não se trata da Palestina. Nunca se tratou da Palestina. Porque eles nem sabem o que é a Palestina. Então não pode ser sobre isso. São pessoas que querem derrubar e destruir tudo o que este mundo representa agora. Este país é o único país onde eles podem fazer isso. E sabe por quê? Porque este país permite que eles façam isso. Você tem democracia, liberdade de expressão. Sua Constituição permite que tudo isso aconteça. E em nome da liberdade, eles querem que essa liberdade seja tirada de você. E em nome da democracia, eles não querem a sua democracia. E em nome dos valores cristãos ocidentais, eles querem destruir o cristianismo e o Ocidente. E em nome de eu vivo na América, eles querem destruir a América. Então eles acham que se Israel desaparecesse, o mundo seria melhor. E eles dizem isso porque todas as coisas ruins que já aconteceram no mundo agora estão associadas a Israel. Charlie, o mais feroz defensor de Israel, foi assassinado. Quem fez isso? Os judeus. Há uma seca no Irã. Quem a causou? Os judeus. Eles literalmente dizem ao seu próprio povo que os judeus fizeram com que as nuvens não chegassem ao Irã e deixassem cair chuva. Então eles acreditam que o mundo era melhor antes de Israel e será muito melhor depois de Israel. Então vamos verificar como era o estado do mundo antes de Israel. E eu posso te dizer uma coisa. Em 3 capítulos, já erramos feio. Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden por causa do primeiro pecado, como todos sabemos. E o Senhor colocou querubins ao oriente do Jardim do Éden, e uma espada flamejante que se revolvia para todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida, para que não somente agora se corrompam, mas também vivam para sempre assim. E você pensaria que depois que eles foram banidos do Jardim do Éden, eles entenderam o erro. Você pensaria que de agora em diante eles mudariam de atitude. Tudo vai ficar ótimo. Não, o primeiro assassinato aconteceu no próximo capítulo. E, a propósito, assassinato é o que está nos 10 mandamentos. Não matarás. Em hebraico, lo tirtzach. Não cometerás homicídio. Eu sei que na sua Bíblia diz, não matarás. Isso não é o hebraico. E chegamos ao ponto em que em Gênesis 6, até o fim, veja, 6 capítulos da criação e já estamos, então o Senhor viu que a maldade do homem, e os judeus ainda não chegaram lá. Certo? Lembre-se, não há judeus no mundo neste momento. E a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Toda, continuamente. Nada de bom lhes passava pela cabeça. Uau! E o versículo mais triste de toda a Bíblia, Gênesis 6:6. E arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra, e ele ficou triste em seu coração. Então não me diga que Israel é o problema deste mundo. Deus já se arrependeu desse homem muito antes. Na verdade, você pensaria que depois do dilúvio tudo ficaria ótimo. Bem, não exatamente. E toda a terra tinha uma só língua e uma só fala.
O primeiro grupo de globalistas existia então. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Então disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. E então, os tijolos lhes serviram de pedra, e o betume, de argamassa. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. Aliás, isso não é Dubai, essa é outra história. E façamos um nome para nós mesmos. Era tudo sobre nós mesmos. Vamos, de certa forma, substituir Deus. Somos nós. Nós somos deuses. É isso que somos. É isso que precisamos fazer. Trata-se de um nome para nós mesmos. Não dê atenção ao Criador. Tudo gira em torno de nós. Nós somos deuses. Para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens tinham construído. É tão patético. Estou pensando no Criador dos céus na terra, que criou o universo inteiro. E ele está olhando para este pequeno planeta. E ele está olhando mais longe. E ele vê um grupo de... Eles são como formigas, tão pequenos, e querem substituí-lo. E disse o Senhor: na verdade, o povo é um e todos têm uma só língua, e isto é o que eles começam a fazer. Agora, desçamos e confundamos ali a sua língua. A propósito, você vê a Trindade em ação aqui. Vamos, veja que Deus está no plural. No hebraico, Elohim. É plural, não é singular. Elohim, tudo que termina com im é sempre plural. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Então o Senhor os espalhou dali por toda a face da terra. E eles cessaram de construir a cidade. Por isso se chamou Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. Babel, Babilônia vem de Babel, que vem de confusão. Não há nada de bom na Babilônia. Não há nada de bom no cativeiro babilônico ou no domínio babilônico, ou as divindades babilônicas, ou a cultura babilônica. Não se engane, até hoje sofremos com um estilo de vida e modo de pensar babilônicos. E é confuso. E é sobre confusão. E Deus não é o autor da confusão, não se engane. A confusão vem de outra pessoa que quer matar, roubar e destruir. Então Israel só entrou no mundo por meio de Abraão, Isaque e Jacó, depois que o pecado entrou no mundo. Então, felizmente, não somos culpados pelo menos pelo primeiro pecado. E Israel não foi escolhido desde o início da criação. Seria por meio de Abraão e seus descendentes que Deus se daria a conhecer ao mundo. Pense nisso. Deus quer se dar a conhecer ao mundo. Quantos de vocês estão interessados em explorando Ezequiel? Só para você saber, o livro de Ezequiel termina quase todos os capítulos com uma palavra, para que saibam que eu sou Deus. Cada capítulo. Se há um tema para esse livro, é esse. Então agora vemos que houve um tempo e uma maneira em que Deus escolheu Israel. E foi somente depois do dilúvio e da Torre de Babel que Deus convocou uma nação para si. E certifique-se de entender que não foi um pacto condicional. A eleição de Israel nunca foi condicional. Espere um minuto. Eu pensei que ele tivesse dito a eles que se eles se comportassem, ele os amaria. E se não fizerem, então ele os odeia. Não. A aliança abraâmica que começou em Gênesis 12
Mais tarde, no capítulo 15 foi manifestado, e no capítulo 17 já estava materializado. Diz a Abraão: saia da sua terra, da sua família. A propósito, nos caminhos de Deus não há democracia aqui. Abraão, que tal? Não. O que é isso aqui? É o que sempre digo para as pessoas de quem não gosto. Saia, deixa pra lá. Ele disse: sai da tua terra, da tua família e da casa de teu pai, para uma... Digam isso, para uma terra. Uma terra que eu lhe mostrarei. Eu lhe garanto que Abraão nunca pensou em Israel. Eu garanto isso a você, e eu também prometo a vocês que se ele tivesse fotos de destinos diferentes, digamos, em um folheto bonito, ele nunca teria escolhido Israel. E ele disse: eu farei de você uma grande nação. Digam nação, 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 uma nação. Eu te abençoarei. Primeiro, ele diz: será uma nação. E então ele diz: eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome. A propósito, nosso nome é ótimo, não pelas coisas boas, mas se você realmente pensar sobre isso, estamos em todos os lugares, todos os dias, nas notícias. Pequenininhos, somos o único país do mundo que no mapa não temos massa de terra suficiente para que o nome seja escrito nele. Um pequeno ponto no mapa recebe mais condenação nas Nadas Unidas do que todo o mundo combinado 5 vezes. E ele disse: farei grande o teu nome e serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em você, naquela nação, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Deus vai tomar Abraão dele e ele fará surgir uma nação, que será em uma terra para a qual Deus o está levando. E então ele diz: aquela terra que pertence àquela nação será agora acrescentada à bênção, que a nação será para o resto do mundo. Todo o decreto que lhe foi dado aqui foi semente, terra e bênção. E é por isso que o inimigo está sempre tentando separá-los. Então, eles não são as pessoas de verdade. A terra deles não é realmente deles. Eles não são realmente uma bênção para o mundo. É sempre assim porque, na realidade, Deus tem outra coisa em mente. Veja, o Senhor prometeu ao patriarca um povo, terra e bênçãos. E ele cumpriu sua promessa? Claro que sim. Eu sou uma prova viva de que o povo de Abraão ainda existe, de que a nação de Israel ainda está viva. Sou a primeira geração da minha família que voltou a nascer em Jerusalém depois de 2000 anos. Sou da tribo de Judá, nasci em Jerusalém há pouco mais de 15 anos. E posso dizer que Deus não terminou com o nosso povo. E você pode perguntar aos assírios, aos babilônios, aos romanos e ao Terceiro Reich. E você pode até perguntar ao Hamas se Deus abençoa aqueles que abençoam Israel ou amaldiçoa aqueles que amaldiçoam Israel. Na verdade, pensando bem, acho que não dá para perguntar a eles. Já se foram todos. A destruição de Judá. Assim como o primeiro templo foi destruído, foi uma falha, uma grande falha no relacionamento entre Deus e Israel. Mas também não foi um fator decisivo, como alguns dizem. Como sei disso? Mulheres, quantas de vocês já foram a uma conferência que seguiu o versículo? E eu sei os planos que tenho para você? Quantos de vocês foram a uma conferência como... Alô, entendem? Mostre-me suas mãos, por favor. Aqui está, porque eu bem sei os planos que tenho para vocês. Futuro, esperança, não para destruir.
E você sabe quem escreveu isso? A qual profeta Deus disse essas palavras? Jeremias. Quando? Foi logo antes de ele punir Israel e fazê-lo passar 70 anos na Babilônia. Pouco antes de enviá-los para a Babilônia, ele diz: Eu sei os planos que tenho para vocês. E vocês, estou prestes a lhes dar uma boa palavra. A boa notícia é que depois desses 70 anos, vocês voltarão. A boa palavra é que tenham um futuro e esperança para vocês, não para destruí-los. Essa é a boa palavra. Então, essa desobediência surpreendente do povo de Israel que fez com que Deus os punisse por não guardar o ano sabático durante 490 anos, permanecendo um ano na diáspora para cada 7 anos que tinham. Pense nisso. Mesmo isso não o impediu de dizer: Mas temos um acordo, e sou fiel às minhas promessas. O contrato não pode ser quebrado porque não havia cláusula de obediência, incluído na parte da aliança de Abraão. Se você se lembra, em Gênesis 15, então ele lhe disse: Trazei-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos. E você sabe o que aconteceu no final? Todos nós sabemos que Abraão adormeceu. Todo o início da promessa aconteceu quando Abraão estava dormindo. Ele não precisou assinar nenhum papel. Ele nem precisou concordar. Deus decretou. Foi incrível. Mas então, quando ele os tirou do Egito, liderado por Moisés, Moshe. Digam, Moshe. Esse é o nome dele. Ah, Moisés. Moshe. Moshe, porque ela o tirou da água. Masha é tirá-lo da água. Há um significado para os nomes hebraicos. É por isso que de Daniel e seus amigos foram tirados seus nomes. Porque há um significado e tudo gira em torno de Deus, sempre. Então, qual é o significado do seu nome? Ok, o significado do meu nome remonta a Isaías 17, que é o ramo mais alto da árvore. Tudo bem? Estamos de acordo com isso? Bom, achei que você não fosse judeu. Seu nome é árabe. Não, em árabe, Amir é um príncipe. Em hebraico, é o galho mais alto da árvore. Eu sou judeu. Mas eu aproveito minha aparência e meu nome. E sempre que estou em países árabes e falo árabe, deixo eles pensarem que sou um deles. E não acredito que acabei de dizer isso ao vivo na frente das câmeras. E eu quero que vocês saibam, Pastor Mark e Pastor Barry, ambos falaram sobre a nova data do arrebatamento. Só para você saber, no dia 7 de outubro, estarei no ar voando para a Ásia. Não estarei disponível. E não é por causa do arrebatamento. Então, se você não vir nada no Telegram em 7 de outubro, não tire conclusões precipitadas de que aquele sul-africano estava certo. Não estarei online porque estou viajando para ver minha família. Todos nós vamos ter umas boas férias na Ásia, porque sou casado há 30 anos. Certo, então, estou voando por um país árabe. Então, eu acabei de dizer, deixa pra lá. Ok, então, ele os tirou do Egito. E então veio a aliança mosaica. Essa é a segunda aliança, mas essa aliança, diferente de todas as outras, era condicional. E é extremamente importante que sempre tenhamos essa distinção em mente. Não há nada nesta transação que foi feita com Moisés que afetará ou poderá afetar a palavra de Deus aos patriarcas. Vocês entendem isso? Entendem? Obrigado. Com os outros pactos eram apenas promessas feitas e cumpridas. E essa é a natureza do nosso Deus.
Mas a aliança mosaica, no entanto, era baseada em: se você fizer isso, então eu farei aquilo. A essa aliança, Deus anexou a promessa de uma bênção maravilhosa. Você tem que vencer. Mas para recebê-la, o povo de Israel teria que obedecer a um código de regras. E se a nação escolhesse não seguir essas regras, um conjunto severo de consequências resultaria. Então é incrível. Em Êxodo 24, então ele tomou o livro da aliança e lido aos ouvidos do povo. E eles disseram: não foi como: eu imponho isso a vocês. Ele disse, e veja o que eles responderam: tudo o que o Senhor disse. Faremos e seremos obedientes. Então eles prometeram ao Senhor que seriam obedientes. Há uma promessa aqui que ele lhes pediu. E Moisés, olha que incrível, pegou o sangue, aspergiu-o sobre o povo e disse: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco segundo todas estas palavras. Parece familiar quando falamos sobre comunhão mais tarde, em relação ao cálice da nova aliança. Obrigado. Alguns de vocês fizeram assim. E a propósito, houve um tempo incrível de comunhão com Deus e os homens. Imediatamente após esta aliança, durante a qual Moisés, Arão e os filhos de Arão e 70 anciãos de Israel viram. Eles viram o Deus de Israel. Nos versículos 9 a 10, você vê a ocorrência surpreendente de uma revelação surpreendente da sala do trono de Deus, enquanto eles estavam lá em cima na montanha. E é uma coisa horrível se você realmente pensar sobre isso. Eles estavam na sala do trono de Deus. Deus se revelou a eles, e lá embaixo algo mais aconteceu. Que coisa incrível! Que deterioração levou, eventualmente, do bezerro de ouro até o cerco babilônico a Jerusalém. E ao fato de que os tempos dos gentios assim começaram. Mas havia outra aliança, a aliança davídica, uma aliança que é uma das outras duas que restam, que são incondicionais e incríveis e espetaculares. A primeira foi dada ao rei Davi por meio do profeta Natã, e a outra foi dada por Jesus. Este é 2 Samuel que você pode ver, capítulo 7, versículos 12 a 16, quando os teus dias forem cumpridos e descansares com os teus pais, eu levantarei a tua semente depois de ti, que sairá do teu corpo, e estabelecerei o seu reino. Você pode ver claramente o layout de toda a aliança davídica ali. E não há nenhum sinal de, se você fizer isso, eu farei aquilo, nesta aliança. Não. Milhares morreram devido aos pecados de Davi ao longo da história de seu reinado. Mas Deus sabia que Davi era alguém que ele chamava de um homem segundo o seu coração. Ele disse isso a ele em 1 Samuel 13, versículo 14, e em Atos 13, versículo 22. E foi por causa dessa profunda dedicação que Deus viu que ele abençoou Davi com essa aliança, apesar de sua fraqueza. Nunca devemos perder de vista quão perfeitas são as misericórdias e o perdão de Deus. E se você se sentir como Davi em seus momentos mais difíceis, lembre-se, você sempre pode mudar seu caminho. Você sempre pode voltar para Deus, confessar seus pecados e pedir que Deus o perdoe. Deixe que Ele seja o rei da sua vida, o líder. Temos hoje um caminho, temos hoje um mediador. Hoje temos um caminho maravilhoso para o Santo dos Santos, onde podemos encontrar misericórdias. E isso através de Jesus. E é isso que Deus quer. Ele quer perdoar e quer ter uma nova maneira de lidar com todos nós. Mas os filhos de Israel quebraram essa promessa. E adivinha?
Então Deus lhes deu um novo testamento, ou uma nova aliança. Que é outra que é incondicional. Incrível! Eis que o profeta Jeremias está falando à nação de Israel, minutos antes de partirem para os 70 anos na diáspora. E veja o que ele diz a eles. Estão chegando os dias, diz o Senhor, em que será uma aliança futura. Ele diz, farei uma nova aliança, novo testamento, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para tirá-los da terra do Egito, a minha aliança que eles quebraram, embora eu fosse um marido para eles, diz o Senhor. Então você vê, Deus diz que a aliança condicional que eles quebraram. E, a propósito, tenho uma pergunta trivial para vocês. Seria mesmo possível cumprir a lei? De jeito nenhum. E você sabe disso porque Israel falhou. Ah, eles falharam. Todos nós teríamos falhado. Mostre-me uma pessoa, a única pessoa que poderia cumprir toda a lei. Quem foi? Exatamente. Portanto, a promulgação da lei foi o estabelecimento de um padrão que os humanos não poderiam. O que era, senão o quê? Uma babá para mostrar que você precisa de um Salvador. E quando o Salvador chega, você está com ele, não está mais com a babá. A lei é como uma sombra das coisas futuras. Você vê a sombra aqui? Olha, no palco. Agora, que pessoa em sã consciência viria e apertaria esta mão e não a minha? Quando a substância está aqui, você vai direto para ela. E Jeremias diz, assim diz o Senhor a Israel, 1 minuto antes de partirem. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, as ordenanças da lua e das estrelas para uma luz à noite, quem perturba o mar, e suas ondas rugem. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se essas ordenanças se afastarem de diante de mim, diz o Senhor, então a descendência de Israel também deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor. Se o céu lá em cima pode ser medido, e os fundamentos da terra podem ser sondados aqui embaixo, também rejeitarei toda a descendência de Israel. Veja, basicamente Deus diz que é impossível cumprir a lei. Eles falharam, foram punidos e tenho uma boa palavra para eles. Eles voltarão. E se alguém duvida, enquanto houver sol, lua e estrelas, Israel será uma nação diante de mim. Ponto. Agora, não vamos nos enganar. Em nenhum momento sugerirei que a história de Israel com Deus foi totalmente boa. Claro que não. Você deveria agradecer a Deus por termos falhado para que você possa aprender com nossos erros. É uma longa história de altos e baixos. E houve muitos altos a propósito, especialmente no deserto. Sabe, ele acabou de tirá-los do Egito. Pela primeira vez, eles são uma nação. Até então havia grupos dispersos de tribos que nem sequer conheciam seu Deus. Eles precisavam de uma introdução a ele. Nem Moisés sabia. Então, quem eu vou dizer a eles que você é? Me diga seu nome. Foi incrível. Já consigo ver aqueles que odeiam os judeus dizendo, eles nem sabem o nome do seu Deus. Moisés nem sabia o seu nome. Alô? Com licença, qual é o seu nome para que eu saiba o que dizer a eles? E na experiência no deserto eu sei que houve uma experiência incrível porque Jeremias no capítulo 2 diz, Deus diz, eu me lembro de vocês, a bondade da tua juventude, o amor do teu noivado, quando vocês me seguiram no deserto em uma terra não semeada. Israel era santidade para o Senhor, as primícias da sua renda. Todos os que o devoram serão considerados culpados. Desastre virá sobre eles, diz o Senhor. Agora esse não é um capítulo de amor. É apenas o começo de um capítulo que fala sobre julgamento mais adiante. Mas isso lhe diz que Deus se lembra dos dias bons. Sim, mas isso é Deus. Só me lembro das coisas ruins que fizeram com ele. Cale-se.
Quem se importa com o que você pensa? Eu me importo com o que ele pensa. Esse é o Deus a quem sirvo. E quanto a mim, desculpe, eu te ofendi quando disse. Eu não quis dizer isso. Tudo o que quero dizer é, quem se importa? Você precisa olhar para Deus e seus planos, sua palavra, suas promessas. É isso que precisamos analisar. Não precisamos olhar o que Tucker Carlson pensa sobre mim. Eu não ligo. A fidelidade à lei de Deus no Monte Sinai, como você vê em Êxodo. E mais tarde a contribuição para os tabernáculos, como você pode ver em Êxodo 35, verso. Eles estavam muito envergonhados do que fizeram. E quando a tenda da congregação ou o tabernáculo estava posto fora do acampamento, eles ficaram muito envergonhados. Os filhos de Israel trouxeram uma oferta voluntária ao Senhor, todos os homens e mulheres, cujos corações estavam dispostos a trazer material para todos os tipos de trabalho, que o Senhor, pela mão de Moisés, havia ordenado que fossem feitos. E eles entraram na terra e Josué lhes disse: Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do rio e no Egito. Sirva ao Senhor. E se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais que estavam do outro lado do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o que o povo respondeu? Então o povo respondeu e disse: Longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a outros deuses, porque o Senhor nosso Deus é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, que fez aqueles grandes sinais diante de nós. Não é incrível? Todos os anos, sento-me à mesa com a minha família e lembro aos meus filhos o que o Senhor fez à nossa nação quando nos tirou do Egito. Na verdade, Deus projetou todo o seu calendário para começar. O primeiro mês é o Êxodo. Esse é o calendário dele. O calendário dele não é Natal nem Páscoa. Seu calendário começa com a Páscoa. Naquela noite, foi quando ele começou a mostrar ao mundo inteiro, e especialmente ao seu próprio povo, quem ele é e o que ele está prestes a fazer. E o fato de as pessoas associarem Rosh Hashanah, que por sinal é o nome errado, não é Rosh Hashanah, a cabeça do ano, é o primeiro dia do 7º mês. Use seu cérebro. O verdadeiro Rosh Hashanah, o verdadeiro primeiro mês, é o mês de Pessah, Páscoa. Tudo bem? É chamada de Festa das Trombetas. E a razão pela qual as pessoas confundem isso com o arrebatamento é por causa da trombeta. Cada vez, ou sempre que vem um acordo de paz no Médio Oriente, ele é o anticristo. É um modo automático. Sempre. Ele é o anticristo. Trump é o anticristo. O quê? Vou te dar uma dica, ok? Primeiro, se você está aqui para ver o anticristo, você foi deixado para trás. Segundo, a única coisa que você precisa observar em um acordo de paz para saber que é o anticristo é se inclui um templo dos judeus no Monte do Templo. Se não faz parte do acordo de paz, não se trata do anticristo. Lembre-se, é muito fácil. Eles também contribuíram no templo. Eles se divertiram muito no templo. Pessoas do mundo inteiro vieram. A rainha de Sabá. Todos vieram para contemplar esta coisa incrível que estava ali. E como Deus o honrou, e aquela nuvem maravilhosa estava sobre ele. E o altar e a incrível fumaça ascendente do altar de incenso que subia. Uau! E mesmo quando a nação era pecadora, então houve uma reforma espiritual feita por alguns dos reis, como podemos ver em 2 Reis 23. Mas então não podemos evitar os baixos, a idolatria do bezerro de ouro, como vemos em Êxodo 32. E a incredulidade e a recusa em entrar na terra. Eles estavam com medo. Eles sentiram falta dos outros alimentos e dos deuses dos egípcios, como em Deuteronômio 1.
a adoração pagã a Baal e a Zerá enquanto estavam na terra, o deus da chuva e a deusa da fertilidade, como em Juízes 10. E também podemos saber que eles rejeitaram a Deus como seu rei. E eles queriam um rei de carne e osso. Você pode perguntar a Samuel, ele lhe contará tudo sobre isso em 1 Samuel 8. Eles tinham uma liderança muito perversa até certo ponto, algumas vezes, como vemos em 1 Reis 16, Vartu, com Acabe. E eu me lembro que na primeira vez que li Isaías, quase tive um ataque cardíaco. Quer dizer, este é o primeiro livro dos Juízes que li como não cristão. Eu abro Isaías e eu não sou um eunuco etíope. Tenho 4 filhos, mas ouça, ele diz, observe isto. Veja o que ele disse. Quando vieres comparecer perante mim, quem requeriu isto da tua mão para pisotear meus átrios? Não tragam mais sacrifícios inúteis. O incenso é uma abominação para mim, as luas novas, os sábados e a convocação de assembleias. Não posso suportar a iniquidade e as reuniões sagradas. As vossas luas novas e as vossas festas fixas, a minha alma odeia. Eu fiquei tipo, o quê? Todas as festas que celebramos e o início de cada mês e todos os sábados, você odeia isso? Você nos disse para fazer isso. Você nos prescreveu isso. Bem, Deus disse, eu odeio o que vocês fazem. Eu odeio no que vocês transformaram isso. Não preciso de tudo isso se seu coração não estiver no lugar certo. Eu não preciso de sacrifício. Eu quero o quê? Obediência. Eles são um problema para mim. Estou cansado de suportá-los. Quando estenderdes as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos, mesmo que vocês façam muitas orações. Sabe, muitos cristãos são assim hoje em dia. E quando o arrebatamento acontecer, eles dirão, o quê? Mas fizemos isso em teu nome, fizemos aquilo em teu nome. Ele dirá, eu não te conheço, eu não te conheço. Muitas pessoas religiosas se dizem cristãs. Eu não entendo. Ah, sim, eu nasci cristão. O quê? É a única fé na superfície do planeta Terra, na história dos seres humanos, na qual você não pode nascer. Por quê? Porque você tem que nascer de novo para nascer nela. Ah, pensei que na minha certidão de nascimento estivesse escrito cristão. Está errado. Deveria estar escrito pecador. Nenhuma pessoa na história nasceu cristã. Espere um minuto. Sim, você não pode nascer cristão. Você pode nascer judeu. Você pode nascer muçulmano. Você pode nascer católico. Você pode nascer ortodoxo. Você pode nascer hindu se quiser. Você não pode nascer cristão. Você não pode. É impossível. E Jesus disse isso a um líder judeu, ali mesmo quando ele veio até ele à noite, e admitiu que ele deve ter sido enviado por Deus. Então, qual é o estado atual de Israel? De forma geral, desemprove sua incredulidade. Estou lhe dizendo, agora mesmo, vá para Tel Aviv agora mesmo. O anticristo vencerá as eleições se ele concorrer lá agora mesmo. É diferente quando você vai para outros lugares. Mas posso te dizer uma coisa. No geral, a nação de Israel é uma nação que ainda não está pronta para receber o Messias. Como nação, os indivíduos o fazem. Eu sou uma prova. Como diz 2 de Coríntios, capítulo 3, quando alguém se volta, o povo judeu, quando alguém se volta para Cristo, esse véu é tirado. Mas como nação, eles ainda são descrentes. Mas eu vou te dizer que depois de 7 de outubro, eu tenho assistido a um êxodo incrível do hedonismo, materialismo e secularismo para a crença em Deus. Agora, eles ainda não conhecem Jesus. Eles não conhecem o Messias. Mas primeiro você precisa crer em Deus para crer que Deus tem um filho, certo? Então é um grande passo adiante. Mas eu estou observando todos eles, olhando as coisas ao redor deles, e eles estão dizendo para si mesmos, isso não faz sentido, deveríamos ter sido eliminados agora mesmo.
Não sei se você sabe o que deveria acontecer de acordo com o plano original dos iranianos. O dia 7 de outubro foi um erro, foi uma falha. Não sei se você sabe disso, o Hamas agiu muito cedo. O plano não era que o Hamas iniciasse uma guerra. O plano era que, simultaneamente, no mesmo momento, foguetes voassem do Irã, Iraque, Síria, Líbano, Gaza. E os ataques viriam da Judéia e Samaria, de dentro de Israel, e foguetes e drones voariam do Iêmen. E, ao mesmo tempo, o que eles planejaram foi 100 vezes pior do que o que aconteceu na realidade. Mas sabe de uma coisa? Porque os iranianos são xiitas e o Hamas é a Irmandade Muçulmana, sunita. O Hamas estava dizendo, por que eu deveria ser apenas um elemento no plano xiita de destruir os judeus? Quando eu posso realmente liderar os ataques? E eu posso ser o iniciador da sua ruína. E então eles se precipitaram e, em 7 de outubro, disseram, faremos isso e temos certeza de que os outros se juntarão a nós. E não o fizeram. O Hezbollah acordou apenas um dia depois para começar a disparar alguns foguetes. Mas esse não era o plano original. Então o povo judeu entende que um grande milagre aconteceu conosco. E então quando invadimos o Líbano, se você soubesse o que encontramos lá, prontos ao longo da nossa fronteira. Eles estavam prontos para algo 10 vezes mais do que 7 de outubro. E o que destruímos no Irã foi horrível. Então Israel ainda está em descrença. E Deus disse, eu os provocarei à inveja por meio daqueles que não são nação. Eu os levarei à ira, em Romanos 10, por uma nação tola. Mas Isaías é muito ousado e diz, fui encontrado por aqueles que não me buscavam. Eu fui manifestado àqueles que não perguntaram por mim. Mas para Israel ele diz, o dia todo estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Então Deus diz, enquanto vocês estiverem me desobedecendo, eu vou me manifestar aos outros. E Pedro reconheceu isso. Lembre-se, Pedro foi o primeiro a ir até a primeira família gentia. Onde? Em Cesareia. Quem? Uma família italiana, por incrível que pareça. Pense nisso, uma família italiana, vendo um judeu entrando, é o começo de uma piada. E Pedro viu com os próprios olhos que em Deus não há acepção de pessoas. Todos eles foram salvos na hora. Ele diz, ó Senhor, o que está acontecendo aqui? E então ele caminhou até Jerusalém memorizando tudo o que aconteceu com ele, desde o momento em que ele estava orando no terraço da casa de Simão, o curtidor, em Jafa, até o momento em que foi levado a Cornélio, em Cesareia. E então ele apareceu diante de uma igreja judaica. E todos eles estavam sentados lá. Nós ouvimos que você entrou em uma casa italiana. Linguiça não é kosher. E ele teve que contar a eles tudo o que aconteceu. E eles disseram, uau! Os judeus de 2000 anos atrás ficaram surpresos que os não-judeus foram salvos. E então Paulo se tornou um mensageiro para os gentios. Começou a viajar por toda a Ásia Menor e Grécia. E então ele voltou e relatou. E então a igreja em Jerusalém começou a receber muitas cartas. Pessoas que disseram, Paulo esteve aqui, ele nos disse grandes coisas. Ele até nos ensinou a lei dos judeus, oivei. E então eles disseram, mas não estamos sob a lei, oba! E então eles disseram, mas 2 dias depois que ele saiu, outra pessoa da sua igreja apareceu. E ele disse que nós, na verdade, todos os homens, eram cartas de emergência. Havia muita coisa em jogo aqui.
E a igreja teve que se reunir em Jerusalém e decidir o que faremos com esses gentios. Eles devem cumprir a lei ou não? E Pedro, de todas as pessoas, levantou-se e disse: de todas as pessoas aqui, eu sou a que Deus escolheu. Ele começou um pouco como judeu. Todos vocês, eu sou o primeiro. Alô? Ele me pediu para ir aos gentios. Deixa eu te contar uma coisa. Por que vamos pedir que eles guardem algo que nós e nossos pais não pudemos guardar? Nós, e veja o que ele disse, deveríamos acreditar como eles. Pedro, o apóstolo, foi provocado à inveja por uma família italiana de gentios que comiam linguiça. Muitas pessoas me perguntam, Amir, o que você faz quando viaja pelo mundo e te servem coisas? Eu disse, olha, para mim é uma oportunidade de mostrar ao mundo o quão grande é o nosso Deus. E o quanto Deus é um milagre. Porque como você chama esse porco? Bacon. Certo, acho que você tem vergonha da palavra porco. Então você tem presunto e bacon. Todos esses nomes. Pode chamar de porco. É um porco, mas não importa. Então eles trazem o porco com todos os ovos mexidos. E tudo o que preciso fazer é pegar meus dedos, mergulhá-los na água e respingar tudo. E dizer, frango, frango, frango. E eis que virou frango, toda vez. E eu fico tipo, uau, preciso contar isso para todos os gentios. E então, aqui estou eu. Mas há também uma palavra de advertência para a igreja. Não se vanglorie, você foi enxertado na oliveira de Israel. Não se glorie como Romanos 11, 17 a 24. E, a propósito, não tenho tempo para ler tudo, mas nós lhe daremos todos os slides. Você pode ler em casa e conferir tudo isso pessoalmente. Mas lembre-se de uma coisa, pode parecer que a história de Israel está repleta apenas de descrença. Mas embora isso possa ser um pouco verdade, deixe-me lembrá-lo destas coisas. Primeiro, sua história também envolve descrença. Alô? Segundo, quem são essas pessoas no salão da fé em Hebreus 11? Eles são gentios? Em grande parte, o autor está revelando que o modelo de fé se parece com principalmente por referência ao povo judeu daquela época. Alô? A maioria dos discípulos era judia. Quem escreveu a maior parte da Bíblia, se não os judeus? Então não é como se o povo judeu estivesse todo na descrença e tudo fosse descrença, descrença. Não. Pessoal, vocês creem, vocês ouviram falar dele. Por causa da obediência do povo judeu em ir e levar o evangelho ao mundo inteiro. E o futuro de Israel, de acordo com a Bíblia, é muito, muito claro. Em primeiro lugar, a teologia da substituição começou já no primeiro século. Eu sei disso, porque Paulo começou com, em Romanos 11, digo então, acaso Deus rejeitou o seu povo? E qual é a resposta? Certamente não. Paulo entende que ser judeu é uma questão de descendência. É uma coisa física. E ele disse, a propósito, nunca um gentio se tornou judeu ou um judeu se tornou gentio. Você entende isso? Você não precisa ser judeu. Eu quero ser judeu. Não queremos que você seja judeu. Eu nem entendo por que você quer ser judeu. Estou lhe perguntando, o que poderia torná-lo melhor do que você é agora por ser judeu? Você sabe, Deus agora os chamou de nação santa. Vocês são sacerdotes. A maioria dos judeus não são sacerdotes. Então, se você quer ser judeu, você está se rebaixando, porque a maioria deles não são sacerdotes. Vocês já são sacerdotes. Vocês também são uma nação santa. Vocês também têm um passaporte com identidade. Sua identidade é um cidadão celestial.
Quem se importa se você é judeu ou não? Você pode produzir um cartão que diga embaixador. Sou um embaixador de Cristo. Você pode ter do outro lado, futuro governador. Porque reinaremos e governaremos com ele no reino milenar. Por que você precisa ser? Não vai ser algo como, sou um embaixador judeu. Ou, serei um governador judeu. Não, pare com essa bobagem. A lei nunca salvou uma única pessoa. Jamais. Se assim fosse, não haveria necessidade de outro sacrifício melhor. E a sobrevivência milagrosa de Israel é surpreendente. Se você acha que até agora foi milagroso e tem sido milagroso, ninguém pode explicar como sobrevivemos. A propósito, os Estados Unidos desempenharam um papel significativo na sobrevivência de Israel nos últimos 50 anos. Então, você não precisa ser judeu, você precisa ser americano. Pense nisso. Você pertence a uma nação que Deus escolheu a dedo para salvar sua nação. Que incrível! Você sabia que Richard Nixon, muitas pessoas gostam de criticá-lo? Richard Nixon recebeu um telefonema de Golda Meir no meio da guerra do Yom Kippur. Ela disse, Senhor Presidente, 3 da manhã, ela o acordou, se os Estados Unidos não ajudarem Israel nas próximas 24 horas, não existiremos mais. Ele disse, Golda, cresci ouvindo histórias da Bíblia. Minha mãe me contou uma vez, quando ela lia histórias da Bíblia, ela disse, Richard, quero que você saiba que se algum dia você chegar ao ponto em que puder ajudar a salvar o povo judeu, você tem que fazê-lo. Ele disse, Golda, talvez pela primeira vez eu entenda por que me tornei presidente dos Estados Unidos da América. E ele desligou o telefone, ligou para o Departamento de Defesa, agora é de guerra. E então, ouça. E ele disse, ele ordenou o maior transporte aéreo de armamentos desde a Segunda Guerra Mundial. O Departamento de Estado disse, não transfiram tudo o que temos. E ele disse, por quê? Transfira apenas parte, caso contrário eles nos atacarão. Ele disse, eles nos atacarão se transferirmos 3 ou 25. Quantos temos? 25? Mande tudo. Seremos atacados de qualquer jeito por ajudá-los. Ele ordenou a transferência de todos os sistemas de armas mais sofisticados que os Estados Unidos podiam compartilhar conosco naquela época. E foi uma coisa incrível. E isso foi lá atrás. Não preciso contar o que aconteceu em junho passado, quando você enviou alguns B-2s e distribuiu alguns presentes de Natal antecipados. Mas uma grande guerra está chegando. Uma grande guerra está chegando. Uma guerra que oro para não estar aqui para ver. Eu realmente oro porque sei o que está por vir. Mas eu vou te dizer, eu sei o final da história. E eu sei quem vai ganhar. E eu sei que depois que vencermos, Ezequiel diz, ele concluiu toda a descrição de Ezequiel 38 com, então saberão que eu sou o Senhor. Mais uma vez, Deus vence tudo para Israel, para que as nações saibam que Ele é Deus. Sempre, sempre. Não se tratou apenas de Israel. O que Ele fez com Israel, por Israel e através de Israel é para que o mundo veja e saiba que Ele é Deus. E Israel passará pela tribulação. Infelizmente estou dizendo isso, mas você tem que entender que a tribulação não é para a igreja. A tribulação é a 70ª semana de Daniel. E assim como as primeiras 69 semanas foram para o povo de Daniel e para a cidade santa de Jerusalém, até a 70ª será para o povo e para a cidade de Jerusalém. E sabemos que infelizmente 2/3 de Israel perecerão durante a tribulação. Como diz Zacarias 13, 2/3 dela serão cortados e morrerão, mas 1/3 permanecerá nela. Eu farei passar a terça parte pelo fogo, e os refinarei como a prata é refinada, e os testarei como o ouro é testado. E sabemos disso. As pessoas que não aceitarem o anticristo como Deus, porque ele se declarará Deus, onde? No templo. Onde?
em Jerusalém. É por isso que tem que haver um templo em Jerusalém quando o anticristo estiver reinando. Jesus disse: quando você vir isso acontecer, quando a abominação da desolação falada pelo profeta Daniel, corram, nem vá arrumar as coisas. E Apocalipse 12 nos diz que a mulher que deu à luz ao Messias, não Maria, mas a nação que deu à luz o Messias, receberão um lugar no deserto preparado para eles por 1260 dias. Sabe, eu conheço um grupo de cristãos do início dos anos 60. Não os conheço do início dos anos 60. Eu não vivi naquela época. Acho que nasci em algum lugar nos anos 90. Eu acho. Mas eles estavam lá e iam a Petra todo ano e contrabandeavam Bíblias em hebraico. E eles as enterraram nas cavernas de Petra, porque eles sabem que eles virão, e o povo judeu que fugirá do anticristo se esconderá nas cavernas de Petra. E eles queriam que eles tivessem acesso à palavra de Deus para saber exatamente o que aconteceria. Mas então Israel deixará de ser escolhido e passará a escolher. E o remanescente aceitará Yeshua logo após sua chegada. Zacarias 12 diz: e derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplicas. Então olharão para mim, a quem traspassaram. Sim, lamentarão por ele. Eles olham para Deus e lamentam por Jesus. Jesus é Deus. Obrigado, pastor Mark. Onde você está? Em algum lugar. Ele acabou de me contar sobre um coreano que está fazendo uma tese agora sobre esse mesmo assunto, sobre essa mesma parte. E é incrível porque então eles chorarão por ele como quem chora por um filho único, e lamentarão por ele como quem chora por um primogênito. E em Romanos 11, verso 25 diz: porque não desejo, irmão, que ignoreis este mistério, para que não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Paulo diz a todos os antissemitas: não quero que você pense que é sábio. Você é sábio a seus próprios olhos. Há um mistério sobre quando acabará o tempo dos gentios. E tudo o que deveria acontecer com os gentios está chegando ao fim. Quando o reino dos gentios sobre o mundo chegar ao fim, quando o Messias retornar para estabelecer seu reino, ele diz: então, todo o Israel será salvo. A única nação no planeta Terra que tem uma promessa de salvação nacional. Israel será restaurado como a nação principal, como diz Isaías capítulo 2, como diz Zacarias capítulo 8 e como diz Miqueias capítulo 4. E mesmo assim, se você se lembra de Atos capítulo 1, quando Jesus foi questionado por seus discípulos, a Bíblia diz que eles perguntaram a ele. Então, quando se reuniram, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, é neste tempo que restaurarás o reino a Israel? Eles sabem que isso vai acontecer. Eles sabem que é uma questão do futuro. O reino de Israel será restaurado. É uma questão de tempo. Jesus não disse: oh não, Israel não é mais meu povo. Ele disse algo completamente diferente. Não é nisso que vocês precisam pensar agora, neste momento. Agora vocês precisam ir e pregar o evangelho. Mas eles sabiam que o dia chegaria. E Jesus reinará sobre o mundo, e Davi será o rei de Israel no reino milenar. Como diz Isaías capítulo 9, e diz Ezequiel 37. E então, o reino milenar chegará ao fim. E, a propósito, no reino milenar, haverá judeus e gentios. E os judeus continuarão sendo judeus e servirão no templo e estarão em Israel. E você precisa se acostumar com isso. Haverá muitos aviões voando para Israel. Air Messiah, Messiah Airways, diz os airlines. Você sabe, porque a Bíblia diz que todas as nações virão celebrar em Jerusalém a festa dos tabernáculos todos os anos. E qualquer nação que não vier, a bênção não estará sobre ela. Uau! Você consegue imaginar? Você já deveria investir em um hotel em Jerusalém. Estou te avisando. Apenas fique longe da área do Monte do Templo, porque quando Jesus e nós voltarmos, haverá um terremoto e tudo será destruído naquela área. Então faça isso em outro lugar. Mas Israel tem uma data de validade. Quando será?
Lembre-se, ele disse em Jeremias 31, se essas ordenanças se afastarem de diante de mim, diz o Senhor, então a descendência de Israel também deixará de ser uma nação diante de mim. O que significa que chegará o dia em que o critério nunca será judeus ou gentios. Haverá um lugar que será preparado no céu e virá. Haverá novos céus e nova terra. Haverá a nova Jerusalém. E tudo vai depender se seu nome está escrito no livro da vida. Há apenas 3 dias, o povo judeu jejuou. Todo Yom Kippur. Qual é o desejo deles? Você sabe? Para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Todos os anos. Agora, não precisamos fazer isso todo ano. Não precisamos dizer, todos os anos, vamos jejuar para que nosso nome seja. Nosso nome está escrito no livro da vida. É chamado de livro da vida do Cordeiro. Mas ele, porque não creem, para eles, seus pecados, eles ficam cobertos apenas por 1 ano. Eles precisam voltar e pedir perdão de novo. Mais uma vez, eles precisam pedir que seu nome seja escrito no livro da vida. Incrível! E este ano, nunca vimos nada parecido. Mais de 120 mil pessoas compareceram na última noite, antes do Yom Kippur, no Muro das Lamentações, incluindo todos os reféns libertados e suas famílias. Todos eles estavam lá, gritando, pedindo, suplicando e chorando por perdão. Uau! Um dia eles farão isso. E adivinha? Eles estarão no Muro das Lamentações, milhões, e ele virá. E ele descerá. E então olharão para mim, a quem traspassaram. E ele está vindo. E adivinha com quem ele vem? Nós. Ouça, quando Jesus voltar, você não vai querer ver o rosto dele. Você quer ver as costas dele. Você estará cavalgando atrás dele. E eu vou te dizer uma coisa. A Nova Jerusalém será incrível. Mas uma coisa que você precisa saber sobre a Nova Jerusalém, não vi nenhum templo nela, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisava do sol nem da lua para brilhar nela, pois a glória de Deus a iluminava. E o Cordeiro é sua menorá, sua luz. Em outras palavras, quando a Nova Jerusalém estiver chegando, não haverá mais lua, nem estrelas, nem sol, que é então a data de validade de Israel. Lembra? Somente quando a lua não está lá, o sol não está lá e as estrelas não estão lá. Não é incrível? E mesmo assim, quando não houver mais Israel, Deus está dizendo aos antissemitas que estão lá fora, na área externa, no lago de fogo. Ele está fazendo isso para eles. E ele está nomeando todos os 12 portões em homenagem às 12 tribos de Israel. Israel deixa de existir na Nova Jerusalém. E você sabe por quê? Deus escolheu Israel após reiniciar o mundo após o dilúvio. Não haverá mais necessidade desta nação emblemática. Uma vez que o pecado foi removido do cenário, e recebemos nossos não apenas corpos glorificados, mas também nosso lar eterno. Portanto, da criação até Abraão, não há Israel. De Abraão a Jesus, a Bíblia fala predominantemente sobre Israel. De Jesus até o fim do reino milenar, vemos Israel e a Igreja. E na eternidade, somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E não haverá mais ex-Israel na Nova Jerusalém. Então, estou apenas lhe dizendo que se você estiver se candidatando a um emprego conosco, você estará desempregado na Nova Jerusalém. Agora tenho certeza de que estaremos lá, mas não mais para contemplar Israel. Não há mais necessidade de contemplar Israel. Chega, é isso. Então, se você quer passar a eternidade na presença do Senhor, seja judeu ou gentio, certifique-se de que seu nome esteja no livro da vida do Cordeiro. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pelas tuas promessas, por quem tu és. Te agradecemos pelo fato de seres tão fiel.
Seus pensamentos não são nossos pensamentos. E o fato de as pessoas serem tão críticas à nação de Israel, não entendendo seus planos para ela, e seu amor incondicional e aliança com eles, apenas nos diz o quanto precisamos dizer a eles, para lerem suas Bíblias, e o quanto precisamos dar a palavra a este mundo. Agradecemos pelo que fazes com Israel. E nós te agradecemos porque a maneira como tratas Israel é uma apólice de seguro para que cada cristão saiba que tu és Deus, que é fiel a cada promessa que ele fez a todos nós também. Nós te agradecemos e te louvamos no incomparável nome do Santo de Israel. Nós oramos e todo o povo de Deus diga amém. Obrigado.